Oi turma, tudo bem com vocês? Bom, eu preparei uma aula muito especial hoje sobre Covid-19, a gente vai falar um pouquinho sobre o coronavírus, certo? E nada melhor do que a nossa disciplina de microbiologia e parasitologia para falar sobre esse assunto, ok? Então vamos começar e vamos ver o que é a Covid, qual a diferença entre Covid e coronavírus, é a mesma coisa, não é? Tá? Então vamos ver um pouquinho disso nessa aula. Então vamos lá, primeiro eu vou começar falando o que são os vírus, né? Já tem uma outra aula aqui postada sobre virologia, então que eu falo exclusivamente dos vírus, mas eu gosto de dar essa introdução aqui para relembrar um pouquinho do que são os vírus, tá? Os vírus, eles não possuem reino, então eles não estão classificados em nenhum tipo de reino. São acelulares, muitos pesquisadores os consideram acelulares, ou seja, não são formados por células. Entretanto, outros pesquisadores consideram sim os vírus como seres vivos, que são formados por uma única célula. São muito pequenos e são parasitas celulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de um outro organismo para sobreviver. Ele não consegue sobreviver fora do organismo, só que ele pode se manter inativo, né? Ele fica inativo, a partir do momento que ele entra em contato com o organismo vivo, ele volta a realizar as funções, ok? Não sofrem divisão, tá? Mas não crescem e não metabolizam fora da célula hospedeira. Então aqui a gente tem a estrutura viral, né? Normalmente a estrutura ela é constituída de um envelope, no interior o capsídeo e no interior o material genético que pode ser ou DNA ou RNA. Aqui está uma escala, né, em que a gente consegue observar os vírus aqui. A gente observa apenas em microscópio eletrônico, um microscópio um pouco mais moderno e um pouco mais automatizado, certo? E, por esse motivo, os vírus são muito pequenininhos nessa escala, né? 100 nanômetros. Eles têm esse tamanho de nanômetro. Nanômetro, micrômetro, milímetros, centímetros, metros. Ou seja, ele é muito pequenininho. Um pouquinho da estrutura viral, a gente tem os vírus que são helicoidais, tá? Vírus desse formato, os adenovírus, os que tem envelope e esse vírus aqui que infecta a bactéria. E aí o vírus tem esse mecanismo de entrar e sair da célula, entrar e sair da célula. Quando ele entra, vejam só, ele forma essa estrutura, lá dentro da célula ele vai entrar no material genético, tá? E aí ele vai usar todo o aparato celular para produzir as suas estruturas, para produzir as suas, seu envelope, o seu capsídeo, o seu núcleo, o seu material genético. Ele vai utilizar todo o aparato celular, certo? E aí ele vai começar a produzir novos vírus aqui, olha, e aí ele vai infectando outras células. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre a Covid, tá? Nossa atual pandemia, eu coloquei aqui pra vocês algumas outras pandemias que ocorreram ao redor do mundo, tá? 25 de abril de 2009, H1N1, 5 de maio de 2014, poliovírus, 8 de agosto de 2014, o surto de ebola, 1 de fevereiro de 2016, o vírus Zika, e em 2018 o surto de ebola também. Então, outras pandemias pelo mundo, eu não coloquei aqui as pandemias respiratórias, tá? SARS e MERS, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora falando em específico do coronavírus, né? Quando a gente fala coronavírus, a gente tá falando do vírus que causa a Covid, mas os outros tipos de coronavírus também já causaram outros tipos de infecções. Eles foram identificados pela primeira vez na década de 1960, por uma mulher, inclusive, foi ela que identificou. Pertence à subfamília Coronavirus, tá? Família Coronavirus também. São vírus grandes e eles são constituídos de RNA, um núcleo capsídeo e um capsídeo helicoidal. Quando a gente corta, a gente observa essa estrutura, certo? E o fato dele se chamar coronavírus é por causa das espículas, né? Que a gente tem aqui ao redor, essas roxinhas lilás aqui ao redor, tá vendo? Que dava a impressão que parecia uma coroa solar, por isso coronavírus. Foram identificados 6 tipos de coronavírus que infectam o homem: 22.9E, NL63, OC43,
HKU1, o MERS e o SARS, tá? Então, antes da Covid, a gente teve outros subtipos de coronavírus que também infectaram o homem. Aí a gente liga também aos animais, né? O coronavírus, ele não infecta apenas o homem, mas também os animais. Então, infecta espécies relacionadas como morcegos, alpacas, aves, belugas, porcos, entre outros. Na pandemia de SARS e MERS, né, na SARS, a gente teve a infecção de macacos, civetas mascarados, cães guaxinins, gatos, cachorros, roedores. E MERS a gente teve no homem, no dromedário e nos morcegos. Então vejam que os animais, eles também são infectados. Alguns coronavírus infectam apenas os animais. Entretanto, quando ocorre uma mutação, esse vírus ele consegue infectar também o homem, que foi o que aconteceu provavelmente na nossa atual pandemia, que eu já vou explicar de onde que surgiu, quem foi o paciente 0. Então, olha só, vários coronavírus causam doenças respiratórias, gastrointestinais, doenças hepáticas, neurológicas nos animais. 4 de 7, infectam e causam sintomas de um resfriado comum. E 3 dos 7 coronavírus causam infecções respiratórias mais graves em humanos, que é a atual que a gente está passando, certo? Aí a gente tem as datas da SARS, da MERS e da SARS-CoV-2, que é a Covid, né? Então, SARS-CoV foi em 2002 e o nome vem de Epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, tá? MERS, 2012, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e a nossa atual Covid, 2019, foi em dezembro mais ou menos de 2019, é chamada de doença pelo coronavírus 2019, né? Então, SARS-CoV-2, ok? Covid, né, vem doença pelo coronavírus e o 19 do ano em que surgiu. Bom, ela foi descrita, a doença Covid-19 foi descrita por volta de final de 2019, ali dezembro mais ou menos, e foi identificada pela primeira vez na província de Wuhan, lá na China. O que tem nessa província? O que acontece lá? Uma feira de venda de animais, né, silvestres, animais vivos, animais de N espécies, né, morcegos, alguns outros animais. Então, eles vendem esses animais vivos ali. Provavelmente, o vírus estava em um desses animais, né, e aí ele infectou o homem que estava ali naquela feira, ou foi comprar alguma coisa, e aí vem a nossa mudança de hábitos que deveria ocorrer, né? Não consumir esses animais. Esses animais, eles pertencem à natureza. Uma hora, a natureza vai se revoltar contra o nosso posicionamento, né? As nossas ações. Depois, apenas em 7 de janeiro de 2020, quase um mês depois, um pouco mais de um mês, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. O que acontece aqui? Muita gente questiona, por que a demora? Por que demorou tanto, né? Nossa, isso podia ter sido identificado, a China burlou os casos. O que acontece, gente? Uma infecção viral é uma infecção que nem todo mundo identifica rapidamente, né? Quando a gente vai num hospital, por exemplo, e a gente tá com dor de barriga, com diarreia, vomitando, pode ser uma infecção viral. A gente faz algum exame quando a gente chega no hospital? O médico pede o exame para identificar que tipo de vírus que é? Quase nunca, né? Ele passa um medicamento e fala, volta para casa. Provavelmente esse paciente 0, ele ficou doente, né? Inclusive ele entrou em contato com outras pessoas também, ele foi em uns restaurantes também, contaminou pessoas que estavam nesse restaurante. Ele às vezes nem tinha nenhum sintoma, né? E se ele foi em algum médico, se ele buscou atendimento, o médico falou pra ele, é uma gripe, ok? Você tá com sintoma de gripe, vai pra casa, toma esse medicamento. Porque ninguém imagina a magnitude que isso pode tomar, né? E isso vem também, nos traz uma informação.
para que o nosso sistema de saúde consiga investigar cada vez mais as doenças que acometem o homem, né? Investigar o porquê que aquele paciente está lá, se tem alguma causa maior. Essa pandemia vai trazer muitas informações pra gente e muitos ensinamentos, acredito, tá? Então, apenas em 7 de janeiro, as autoridades identificaram que tinha um novo coronavírus ali circulando. E aí começou a transmissão, né? Já tinha começado a transmissão. Imagina, em um mês a transmissão é muito rápida, tá? Então, inicialmente transmitiu dos animais para os humanos. E temos também a transmissão interpessoal, né? De pessoa a pessoa. Principalmente do contato com secreção contaminada, né? Grandes gotículas respiratórias. E contato com uma superfície contaminada pelas gotículas. Então não é que todo mundo falava, né? Ah, é pelas mãos. Não. As mãos têm que ter tocado alguma superfície contaminada e ir direto para a nossa região, boca, nariz, olhos, e aí sim começa a contaminação, ok? O problema da Covid é a transmissão, né? Ela é mais transmissível do que a SARS, né? E sua propagação é mais semelhante ao do vírus influenza, uma outra classe viral. Então, o problema maior é a transmissão. É uma transmissão muito rápida e é uma transmissão que alcança muitos meios, né? Não sei se vocês chegaram a ver que pessoas que correm, fazem corrida na rua, que estão contaminadas, elas conseguem propagar o vírus 10 metros de distância. E também no hospital aqui de São Paulo foi encontrado vestígios virais a um quarteirão do hospital em que tinha gente contaminada. Então, veja, é uma disseminação muito grande. Esse é o problema da Covid. Também a gente tem outro problema aqui. A transmissão da Covid, ela acontece em pessoas que estão com sintomas e assintomáticos. Então, os assintomáticos, eles também transmitem a Covid. Não é? Eu não sei se eu estou contaminada agora. Eu posso estar assintomática, mas eu estou transmitindo, independente se eu tenho sintomas ou não. Sintomáticos são fontes de infecção e podem transmiti-lo, né? Não se sabe ainda até que ponto a pessoa que tem os sintomas, até que ponto ela fica transmitindo. Então, se ela transmite, ela melhorou, ela ficou bem. Será que daqui a 15 dias ela vai continuar transmitindo? Não se sabe, tá? Aqui a gente tem algumas formas de transmissão, então gotícula, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mão e superfícies contaminadas. Lembrando que se eu toquei as mãos, né, e no momento essas duas pessoas aqui, um que tocou a mão do outro, passar álcool nas mãos, a gente pode ter sim uma minimização dessa transmissão, ok? E não levar a mão para a região da face, da boca, nariz e olhos. E por que a taxa de contaminação é tão elevada? É altamente transmissível e uma pessoa, ela transmite para 3 pessoas, essa outra transmite para 3 e assim por diante. Então vejam só, é uma taxa de contaminação muito alta, né? Aí a gente entra na prevenção, beleza? A gente viu qual que era a transmissão e como é que a gente previne essa transmissão. Basicamente lavando as mãos, né? Evitando espirrar na região das mãos, sempre no braço aqui, na região do cotovelo. Evitar as aglomerações, isso aqui tá óbvio. Manter as janelas abertas, então em locais em que as pessoas têm que trabalhar, deixar arejado, deixar aberto, né? Manter esse ambiente sempre ventilado e não compartilhar objetos. Pessoas que estão com outras pessoas em casa doentes, elas têm que evitar que aquela pessoa doente utilize os mesmos talheres, né? Que as outras pessoas vão utilizar também. Então, algumas formas de prevenção. Lembrando que o isolamento social é a principal forma de contenção. Atualmente, recomendado tanto pela OMS quanto pelos profissionais da saúde, cientistas, ok? O isolamento social, a famosa quarentena, ficar em casa. Se você pode ficar em casa, se você pode trabalhar em casa, fica em casa, né? Não vai inventar de sair para fazer qualquer coisa na rua. Mas se você tem que trabalhar, se previna, utilize máscara, né? Que agora está regulamentado, que a gente tem que utilizar a máscara no transporte público ao sair na rua.
tá? Evite que você fique doente e o principal, pense no próximo. Pense que o próximo pode ficar doente, independente da idade, ele pode desenvolver sintomas e pode morrer. Então pense no próximo, compaixão sempre, tá, gente? Aqui a gente tem 2 gráficos, gosto bastante deles. Ele mostra a transmissão dos casos assintomáticos e dos casos sintomáticos, né? Aqui a gente tem em azulzinho os primeiros cenários, cenário sem o isolamento social e aqui com o isolamento. Vejam como a curva cai. Se a gente não tivesse com o isolamento, a gente estaria ali por volta de 5.000 casos, né? Mortes. E aqui, com o isolamento, a gente diminui quase mais da metade. E aqui a mesma coisa, né? Número de casos sintomáticos. Olha, a gente teria por volta ali de 600 sem o isolamento e com o isolamento a gente diminuiria mais da metade também. Então vejam a importância do isolamento. Aqui um outro gráfico que eu também gosto bastante, o achatamento dessa curva. O problema maior não são as pessoas ficarem doentes e contraírem o vírus. O problema maior são as pessoas ficarem doentes e morrerem por causa desse vírus e causar um abarrotamento dos sistemas de saúde. Pensem assim, no sistema de saúde, atualmente, a gente não tem só pessoas indo lá buscando atendimento para Covid. A gente tem pessoas com outras doenças também, doenças de base, pessoas que precisam de um atendimento médico hospitalar de uma forma rápida, né? Por N motivos. Acidente, se machucou, né? Tem alguma doença de base. Então imagina, se os hospitais ficarem abarrotados de pessoas doentes por causa da Covid, como é que vão atender os outros casos também? Esse é o problema, é o que a gente observa nesse gráfico. A gente tem essa linha azul, é uma transmissão fora de controle, e a linha vermelha, né, é a transmissão controlada, com os reduzindo, né, aumentando o isolamento social. Aqui, nessa linha pontilhada, a gente tem a capacidade do sistema de saúde. Vejam, né? Número de casos, a capacidade do sistema, do que ele consegue atender aqui. Se a gente não tiver nenhum controle, olha o que vai acontecer com essa curva. Vai aumentar muito. Todas essas pessoas aqui que estão fora da curva, elas não vão receber atendimento médico hospitalar. Isso, não tô falando só pro SUS, pro público, eu tô falando também pro particular, tá? E olha só, se a gente faz com que a transmissão fique controlada, né? Essa curva ela vai ser achatada. E aí as pessoas vão conseguir atendimento. Se as pessoas com Covid conseguem atendimento, tudo fica controlado para pessoas também que precisam de outras formas de atendimento, né? Lembrando que muitos hospitais têm pessoas que estavam internadas, né, por outros motivos, ou porque foram fazer alguma cirurgia, né, algum transplante, e elas acabaram ficando doentes, né, por causa do contato com outras pessoas no mesmo local com o Covid. Então, na UTI, não tem como você separar, né, às vezes a UTI dos hospitais públicos são muito pequenas, não tem como deixar 2 metros de distância, 1 metro de distância entre um paciente e outro, o enfermeiro atende um, atende o outro, né, e acaba, a pessoa que foi lá para fazer outra coisa, acaba contaminando também. Outro problema que a gente tem não é só de espaço, é também de profissionais da área da saúde. Muitos profissionais da área da saúde estão ficando doentes e quanto mais profissionais doentes, menos pessoas a gente vai ter para atender quem está precisando, tá? Eles também estão precisando, né? Eles passam de profissionais para pacientes. Aqui a gente tem um protocolo para sair de casa, quem precisa sair de casa, né? Então, sempre colocar manga longa, utilizar a máscara, né? Se tiver que sair com o cachorro, passear com o cachorro, evitar que ele fique passando nas paredes, né? Chegar em casa, limpar as patinhas com álcool, com algum produto. Amassar o papel que utiliza, né? Vai só o nariz. Isso aqui, no caso, se a gente estiver sem as máscaras, né? Então, lembrando que se tá com máscara, manter a máscara ali, não é pra tirar, não é pra deixar no queixo, não é pra pendurar na orelha, não é adorno, tá? É máscara, é pra utilizar. Evitar utilizar dinheiro, moeda, né? Utilizar preferencialmente cartão, pagamento de forma eletrônica. Não tocar no rosto, então saiu na rua, não é pra ficar mexendo no rosto, mexendo no cabelo, né? Por isso que essa outra recomendação aqui, manter os cabelos presos, tá? Tem cabelo comprido, manter o cabelo preso, porque o cabelo ele também transmite, tá? Se fica nos cabelos, chega em casa, pode transmitir.
Evitar utilizar o transporte público, sempre levar os lencinhos, né? Ao tossir e espirrar, utilizar o braço, aqui essa divisão, né? Lavar as mãos, sempre andar com álcool em gel e manter uma distância entre uma pessoa e outra, tá? Uma pergunta que muita gente faz: tem vacina para Covid? Tem uma vacina já criada, já está pronta? Não, né? Atualmente não há vacina disponível. Para a criação de uma vacina demora ali de 12 meses, o mínimo a 18 meses, tá? Muitas vezes 2 anos, porque testes precisam ser feitos. Não é só criar uma vacina e começar a aplicar na população. Precisa ver se aquela vacina, ela vai levar algum risco, né? Ela vai ter algum problema futuro. Então, muitas coisas são necessárias para a criação de uma vacina. Alguns sintomas da Covid, lembrando que 80% das pessoas elas são assintomáticas, mas assintomáticas transmitem a doença. Os 20% que têm os sintomas, eles podem apresentar tosse, febre, fadiga, né, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e a dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar leva novamente à necessidade dos respiradores nos hospitais, tá? Teve dificuldade para respirar, imediatamente tem que procurar um sistema de saúde para poder fazer um suporte respiratório ali. 80% das pessoas são assintomáticas, sendo que algumas pessoas podem apresentar leves sintomas, né? Esses leves sintomas, uma tosse, uma dor de garganta, um nariz entupido, né? Uma febre, muitas vezes não aparece febre. Então a gente tem que tomar também muito cuidado, principalmente com os assintomáticos. Se você é assintomático, você contrai o vírus, você mora com uma pessoa idosa, com uma pessoa com um fator de risco, você pode transmitir para essa pessoa. E o sintoma que você não teve, a outra pessoa pode ter também. Aqui alguns outros sintomas que apareceram recentemente na mídia, né? Conjuntivite, então pode ser um sintoma da Covid, a pessoa pode ter os sintomas oculares, isso porque quando a gente está lidando com uma infecção respiratória, a gente pode ter sim conjuntivite. Os chamados dedos da Covid, né? Que foi apresentado até mesmo lá fora, nos Estados Unidos, um dermatologista ele falou sobre isso. A maioria dos pacientes ficam com os dedos assim vermelhos, né? Outra coisa, a Covid ela não agride só o sistema respiratório, mas ela causa um problema generalizado em outros sistemas. Então, sistema urinário, tá? Alguns outros sistemas também. E a Covid, ela atua também no nosso sistema nervoso central, por isso que alguns pacientes apresentam a perda do olfato e a perda do paladar, tá? Esses também sintomas conhecidos. E aqui, para vocês não confundirem, né, a Covid, o resfriado e a gripe, a gente tem alguns sintomas diferentes. Então, febre é raro, resfriado a gente ter febre. O cansaço é muito comum na gripe, a gente ficar cansado. A tosse da Covid é uma tosse seca e é muito comum. Espirro, raramente espirra. Dor no corpo, né, a maioria, as 3 apresentam dor no corpo. Coriza, é muito raro ter coriza na Covid. Dor de garganta, às vezes, diarreia, raro, né? Dor de cabeça, às vezes, também, raro e comum. E falta de ar, às vezes, a gente também apresenta isso para pacientes mais graves, lembrando. Como é que é feito o diagnóstico da Covid? É um diagnóstico multidisciplinar, que envolve principalmente a análise sintomática, então se a pessoa tem sintomas gripais, né? Sintomas comuns, febre, tosse, dispneia, mialgia e fadiga. E sintomas menos comuns, né? Anorexia, produção de escarro, dor de garganta, confusão, tontura, dor de cabeça, dor no peito, diarreia, náusea. Então, outros sintomas que são menos comuns, mas também estão associados. Primeiramente, o médico faz esse exame físico, né? Para avaliar todos esses sintomas que se apresentam. Faz a ausculta pulmonar para ver se está com problema de respiração, com falta de ar, né? Faz a aferição da temperatura e avalia os sinais de cianose e hipóxia, né? Falta de oxigenação. Depois, são feitos diversos exames, né? Exames de sangue, e exames de imagem também, como tomografia de tórax,
né? E o RT-PCR para SARS-CoV-2, que já está sendo utilizado para identificar as pessoas doentes, né? E alguns outros exames de sangue, hemograma completo, um PCR, para ver se realmente a pessoa tem aquela infecção. O teste do PCR é retirado com um suave nasal, né, da região nasofaríngea. Esse suave ele é colocado dentro de um frasco, né? Às vezes é o tubo de ensaio, às vezes não. E aí é constatado o vírus por PCR, que é um método de biologia molecular que a gente utiliza bastante no laboratório. Aí os médicos eles vão classificar esses pacientes de acordo com os sintomas e com o resultado dos exames, né? Então eles têm pacientes de alto e baixo risco, né? E pacientes com trato respiratório superior, infecção no trato respiratório superior e no trato respiratório inferior, certo? Pacientes de baixo risco apresentam a infecção no trato respiratório superior, né? E o risco máximo, que são os pacientes que apresentam infecção no trato respiratório inferior. Tratamento, não tem um tratamento estabelecido, né? Normalmente o tratamento ele é feito baseado nos sintomas, esperando que o nosso corpo se recupere da doença. Uma terapia auxiliar, né? Então, para controlar os sintomas, um analgésico para dor, para baixar a febre, né? Utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina. E aí, tem efeito ou não tem efeito? Atualmente no Brasil, esse medicamento está sendo utilizado para casos em que não tem mais jeito, para casos terminais, para aliviar o final da vida desse paciente. Então eles estão dando sim a cloroquina, mas não tem comprovação científica de que ele vai tratar o vírus e a pessoa vai ficar livre, vai sobreviver daquilo, né? Normalmente a cloroquina e a hidroxi são utilizados para alguns tratamentos de algumas doenças, como malária, artrite reumatoide e lúpus. Imaginem só, se essas pessoas ficam sem esses medicamentos, né? Elas vão acabar tendo muito prejuízo, que foi o que aconteceu. Pessoas com essas doenças acabaram não encontrando medicamento de uso diário, ok? Que é a cloroquina. E atualmente ao menos 150 medicamentos estão sendo testados para utilização. Até se encontrar um medicamento eficaz, pode ser que se encontre. Ontem saiu inclusive que eles encontraram um medicamento nos Estados Unidos, mas no Brasil ele não é produzido. Então, digamos que a gente precise começar a produzir esse medicamento. Então, a gente tem alguns tratamentos em estudo desses 150 medicamentos. O primeiro utiliza antivirais, né? O segundo, medicamentos que podem acalmar o sistema imunológico, que é a principal causa da infecção. Então, o nosso sistema imunológico fica muito doido, né? Ele começa a querer combater o vírus, e esse é o maior problema. E o terceiro tratamento com a utilização de anticorpos. Esse aqui é o que está mais sendo aceito atualmente, tá? Que esses anticorpos são extraídos do sangue de pessoas que já tiveram a infecção. E saiu o uso do anticoagulante para reverter os casos de paciente em estado grave. Então isso aqui é matéria de 25/4, uma matéria recente, tá? Uns 10 dias. Então os anticoagulantes estão sendo utilizados também para o tratamento. Aqui eu coloquei alguns dados atualizados, esse aqui do dia 23/4, acredito que na data de postagem desse vídeo ele vai estar um pouquinho mais atualizado. Os casos pelo mundo, tá? 2 milhões, 197 mil mortes, agora deve estar por volta de umas 200 mil mortes, ok? E aqui no Brasil, né? Já aumentou também bastante isso aqui, né? Esse dado de 25/4, já temos dados novos que se alterou um pouquinho. 58 mil casos confirmados, deve estar mais de 60 mil, 4 mil óbitos, né, e 6,9% de letalidade. Aqui a gente consegue ver a região que está mais comprometida, a região sudeste, azulzinho aqui, tá? A gente tem também um aplicativo, aconselho vocês a baixarem esse aplicativo, ele é muito legal, muito informativo, disponível no Google Play e no App Store. Você baixa esse aplicativo e você utiliza para pegar informações sobre a Covid e algumas formas da gente se manter bem em casa, né?
a saúde mental ela precisa de uma ajuda nesse momento. Então, hidratar-se, alimentar-se bem, praticar exercícios físicos, mantenha as mãos limpas. Se estiver trabalhando, faz pequena pausa, vai descansar, respira um pouquinho. Procure formas de se distrair, né? Ler um livro, fazer alguma outra coisa. Não ficar sempre com a cabeça, porque senão a gente vai ficar doido e vai desenvolver uma depressão, certo? Eu retirei essa pesquisa dessa minha aula de algumas fontes confiáveis que vocês podem utilizar também. Então, no Ministério da Saúde, né, da BBC, aqui desse artigo, da Folha também, tá? Da OPAS, né, OPAS Brasil. Esse outro artigo eu também utilizei, o painel do coronavírus, tá, do Ministério da Saúde, e esse outro artigo. Então, são fontes que eu aconselho vocês a darem uma olhadinha também. E fique em casa, né? Por amor, por empatia. Não é por um, é por todos. Então, se cuidem.